Camarote Esportivo. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de Camarote Esportivo, atualizando as informações do futebol de Santa Catarina, o Campeonato Brasileiro nas séries A e B, pelo menos onde temos os representantes. Os assuntos de hoje no Scarpelli, assunto quente e assunto que agitou os bastidores e principalmente os torcedores. A grande possibilidade da volta de Paulo Prisco Paraíso ao Figueirense. Em que função? De que forma? Se é como equipe? Vamos discutir ao longo do nosso Camarote Esportivo. Fique ligado, mande aí a sua sugestão, a sua pergunta, compartilhe a página do Camarote Esportivo. O Avaí perdeu, o VAR mais uma vez causa polêmica, não só no jogo do Avaí, mas de um modo geral, é voz corrente na imprensa, principalmente na grande imprensa de Rio São Paulo, que o VAR está atrapalhando, ou pelo menos não estão sabendo operar o tal do VAR. Você concorda? Mande também a sua opinião. Com o João Carlos Balduino, nosso Badu, e também com o Mário Medalha, nós estamos chegando com o nosso Camarote Esportivo nesta segunda-feira. E aí, Badu, virou, mexeu, estamos com 3, 4 na zona do rebaixamento. A coisa tá feia. Os pontos que eram para eles ganhar, o Figueirense do Oeste aqui, o Avaí do CSA, realmente não aconteceu. Agora, não é o VAR que está atrapalhando, né? O VAR é uma tecnologia já comprovadamente que ajuda, só que quem está decidindo continua sendo as pessoas. É a pecinha atrás do volante. Exatamente, atrás do volante é que dirige mal. Quer dizer, então, ficou claro. E aí, mas não quero aqui fazer nenhuma insinuação, não quer dizer, mas infelizmente, desde os anos iniciais lá da década 20, 30, 40, que as equipes mais poderosas tinham mais força, tinham mais poder de decisão, hoje continua. Então nós vimos um pênalti a favor do Cruzeiro, uma vergonha, nós vimos um pênalti, um impedimento da Chapecoense, ali o que eles mostram estava impedido, o jogador do Flamengo. O que eles mostram ali, está pegando no ombro do cara do Flamengo, lá do calcanhar da Chapecoense. Impedimento, resolveram dizer que estava legal. O VAR do Avaí lá, o lance do Avaí, o Felipe Melo, do Palmeiras, empurrou com as duas mãos. Sim. Mas é Palmeiras, aí tem aquela história, né? Sem fazer insinuação. Mas se o Palmeiras perde, fica mais distante do Flamengo, o campeonato acaba perdendo, não interessa. O equipamento está mostrando. As pessoas, inclusive do Avaí, foi uma vergonha. O cara estava a 2 metros do lance. Viu que, bobeira do jogador do Avaí também tendo VAR, botar a mão nas costas do cara. Mas que ele não empurrou, não fez o gesto de empurrar. Aí ele vai lá, olha o VAR, ele poderia chegar, não. Confirma aquilo que eu disse. Até um lance de proteção, Badu. Tu vê que o cara vai pular na tua frente, tu levanta a mão para te proteger, entendeu? Que vergonha. O pênalti do Cruzeiro, já falei, né? Outra vergonha. Quer dizer, então, não é o VAR. O VAR está mostrando. As pessoas... E tem uma palavra chamada protocolo. Os caras têm repetidas vezes dito que o VAR tem que chamar quando há um lance claro e evidente, não quando há um lance de interpretação. É outra palavra maldita que aparece. Maldita. Diga, então, é uma vergonha. Não, é isso aí. O que te parece a tua primeira impressão do que aconteceu mais uma vez final de semana, né? Não, quando esse instrumental aí apareceu no nosso futebol, apareceu para ajudar, apareceu para diminuir a polêmica de campo. O que aconteceu? Não está ajudando, está atrapalhando e aumentou a polêmica. Agora tem a de campo e tem a da cabine. A polêmica de campo e da cabine. E outra coisa. E para aumentar a despesa, né? Além disso, isso aí é o pior, né? É o seguinte, ou a CBF para o ano que vem, porque esse ano está morto, ou a CBF arruma isso,
faz um treinamento muito sério para o pessoal que fica na cabine manejar melhor aquela parafernália lá. E outra coisa, né? O VAR está servindo de bengala para os árbitros. Não, então o detalhe que um árbitro, eu não lembro o nome do árbitro, foi na rodada anterior a essa. Um árbitro, não sei qual foi, não sei se foi o jogo do Santos que ele estava apitando. O VAR chamou ele foi lá e confirmou. E tem um detalhe, teve um lance até que ele errou. O VAR estava certo. O cara do VAR, e ele foi lá e disse, não, continuo com a minha opinião. E não deu. 2 ou 3 vezes ele foi chamado pelo VAR e ele não deu. O árbitro tem esse poder. É bom que se esclareça que a opinião final é do árbitro. Claro. O árbitro que está lá dentro do campo. O VAR pode mostrar para ele, o mundo inteiro pode olhar e ver que o vento é sul e ele dizer, para mim o vento é norte. Claro. E segue o jogo. E outra coisa, o árbitro continua com o poder absoluto. E outra coisa, Sérgio, dentro desse raciocínio, que o árbitro tem o poder absoluto. O lance é um negócio absurdo que está acontecendo. Essa história. E aconteceu um lance numa área. Aí segue o jogo. O árbitro não deu nada, segue o jogo. No lance do Avaí, inclusive, houve um chute de um jogador do Avaí a gol. Se ele faz o gol... Imagina o tamanho da confusão. Se faz o gol, ele iria anular o gol do Avaí. Sim. Anular o gol do Avaí, voltar, ou dar não, o pênalti. Anular ou não, mas a confusão estava criada. Sim. Porque ele estava lá atendendo o VAR. E outra coisa, o Daronco, o árbitro desse lance, estava no lance. Claro. Estava no lance. Ele não deu nada. Então, bom senso. Se eu estou lá em cima no VAR, o Daronco está a 2 metros do lance. E outra coisa, esse tal do empurrão, então, a discussão se foi com força ou não foi com força, não interessa. Se é um lance de interpretação, o árbitro estava ali a 2 metros, quem melhor do que ele vai ver isso? Não é o cara que está lá em cima na cabine. Eu não falo só desse lance do Avaí, não. Eu estou particularizando. Eu estou generalizando o contexto do VAR, porque são as pessoas que estão olhando no VAR e é o árbitro que tem o poder de decidir. E ele viu que não foi nada, absolutamente nada, em todos os lances. Eles não deram nada. O VAR foi lá. Agora, quanto a esse negócio, Mário, de ir lá na área... o lance pode continuar até a bola ficar morta. Quando a bola fica morta, isso é regra. Sim, quando a bola fica morta, ele não pode reiniciar. Tá, mas isso... Aí se ele reiniciar, aí ele não pode mais voltar atrás. Se bem que naquele lance do Botafogo, que foi um erro de direito, eles rebentaram com o Botafogo, lembra? Botafogo e Palmeiras, se eu não me engano. Uhum. Lembra? O cara cometeu um erro de direito, eles transformaram, passaram por um erro de fato e deram sequência e rebentaram com o Botafogo. E o Botafogo está aí começando a ficar numa situação complicada. E para dar sequência e começar e finalizar esse assunto, o Avaí entra nesta terça-feira com pedido de anulação da partida CSA, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por entender que houve um erro de aplicação do protocolo do VAR naquele lance da marcação do pênalti, em prejuízo flagrante ao clube, principalmente depois das declarações do diretor de árbitro da CBF, Leonardo Gaciba, no programa da Sport TV, que comparou o lance do Avaí com o lance do Palmeiras e Atlético, disputado no domingo na Arena do Palmeiras, onde o árbitro Rafael Trace não marcou. O VAR não fez a revisão do lance. Se os lances foram semelhantes, como disse Gaciba, o clube quer entender por que razão no lance do jogo do Avaí foi marcado o pênalti. Não foi semelhante. A respeito de Gaciba, que foi um grande árbitro e está tentando fazer um grande trabalho na CBF. Não, mas aí o assunto, Badu, é o seguinte, o Avaí... Não cabe, né? Não cabe. Não vai dar Eu não sou advogado, não entendo nada de direito, mas não vai dar nada. Claro eu acabei de falar agora aqui que eles conseguiram transformar um erro de direito no jogo do Botafogo, um erro de direito. O árbitro cometeu um erro de direito. Ele mandou seguir. E a bola, seguindo, ele não pode mais voltar atrás, de acordo com a regra. Ele cometeu. Eles transformaram em um erro de fato e rebentaram com o Botafogo. Vou dar um outro, vão ajeitar o do Avaí. Isso aí é jogar dinheiro fora, gastar tempo e se dinheiro. queimar com a CBF, mais ainda. Olha, e a gente está falando aqui no nosso campeonato, mas na semifinal da Libertadores, árbitro brasileiro Rafael Klaus. Sim, River e Boca. Pênalti para o Boca, depois
Um lance, quer dizer, uma situação parecida com o jogo do Tem Havaí. O Boca lance não, seguiu. pênalti pro River. Pro River. O lance seguiu. Aí o VAR. Mas lá estava tudo certo. Sim, lá Foi estava pênalti. certo. É. Mas o Não que eu percebeu. implico, Badu, eu sei, tu falasse que é regra, mas, cara, é muito esquisito isso. É muito esquisito. O jogo Você já disse quem é seguir... que faz as regras? Mas, ô Mário, Na hora das regras, mas é ou tem, não é? tem jogador, tem cara... Não, tem um cara lá que escreve muito bem, que teoricamente dá um banho, mas não sabe nada. Não, Ele nunca vivenciou. Aí o cara que determina as regras. Então, eu Isso vou não, dizer- não sou eu que estou dizendo, não. Naquele- Quem disse foi os caras mesmo lá que são ex-árbitros. tá, você está seguindo. Nós somos assistentes. Quem de nós aqui? No lance do gol do Flamengo contra a Chapecoense. Eu preciso deixar o lance seguir e depois eu me manifesto se eu entender Que foi impedimento. que foi impedimento. O Bandeirinha não levantou a bandeira, mas vai ser bom de olho assim lá na Casa do Chapéu. É. Porque a olho nu, duvido quem dissesse, árbitro, ex-árbitro, qualquer um, Que não estava árbitro impedido. nativo, disse assim, não, ele tinha condição de jogo. Não, quando a bola chega, ele está muito na frente. Muito na frente. Aí foi no eletrônico, aí eu concordo, a imagem que eu vi, A imagem que eu vi. eu vejo o braço, O ombro do mas o- jogador do Na Flamengo à frente do frente, calcanhar da Chapecoense. não consegui ainda tirar. Não, você lembra, você Quer dizer, lembra. mas o A Bandeirinha imagem que não me levantou. mostraram. E o Bandeira não levantou. Não, a não ser... Claro, pô. Vocês estão Vai levantar esquecendo- como? É vocês estão Flamengo, esquecendo- Chapecoense. vocês estão Flamengo lutando esquecendo- pelo título, a Chapecoense pela... Vocês estão esquecendo pela- de uma na coisa lanterna. importante. Agora eles inventaram a linha azul e a linha vermelha. Isso. Azul é defesa, a vermelha é ataque. Então, cara, é mais um. Aquilo ali é um absurdo não, tão grande. É isso que o Sérgio está falando. Mas- Quer dizer, o cara precisa ter um olho. Tu quer ver A outro não lance? ser que tenha uma outra imagem que eu não vi, pela que eu vi ali, a impressão que eu tenho é que ele estava adiantado. Ô, Badu, é mais ou menos como eu ficar assim, ó, chegar aqui na frente da câmera, e dizer assim, ó, viu, o grande problema aqui é essa linha vermelha que tem no papel aqui, ó. Viram? Não. Não viram, porque Claro, não dá pra não ver. tem- Aí os caras chegam pra mim e disseram no jogo Grêmio e Flamengo, não sei a opinião de vocês, anulado o gol do Flamengo. Por quê? O gol do Gabigol. O Gabigol estava uma lapela de chuteira Parecido, cara. à frente do Kahneman. Aí passou o lance, eu olhei, a linha passada aqui, os dois estão na mesma linha. Claro. Não, então me explica que linha é essa que eles Então, estão vendo. então, portanto, gol legal. Pra mim, gol Claro. legal. Por quê? Porque a imagem que eles mostraram com a linhazinha traçada lá, a linha da tecnologia da NASA, que só eles têm, os 5, lá dentro, 6, sei lá, dentro daquela salinha tem, então deixa aberto a conversação. O que tem para esconder? Tem contrato de Mas o Gaciba andou confidencialidade também? mostrando aí. Não, tudo E bem. outra coisa, né? E outra coisa que eu não entendo, né? A CBF está rica. Bom, a gente sabe que é, né? Só não bota Administrar o a dinheiro, seleção só não bota brasileira, o né? dinheiro onde tem que botar. Cara, tu manda um árbitro do Rio Grande do Sul para apitar em Maceió. Me explica por quê. Porque será que ali em Roda, naqueles estados do Nordeste, não tem nenhum árbitro? Tem, porque daqui a pouco ele está apitando aqui no Sul. Entendeu? Então, cara, outra coisa, né? Já que nós estamos falando de CBF, terminou o assunto VAR? Eu acho que sim, vai render muito mais. Né? Eu Não. penso que Senão o VAR. nós vamos ficar a noite o toda no VAR programa chega, com o VAR. tira todos os poderes e o peso nas costas dos assistentes, porque qualquer dia não precisa mais assistente. Não. Assistente para quê? Segue o lance. O lance concluído. Eu que fui atleta e fui prejudicado em algumas vezes, muito mais do que fui beneficiado, fui também beneficiado, mas fui prejudicado. Eu acho que o VAR veio para ajudar. Mas claro que Pra sim, ajudar. Badu. As Mas eu digo- pessoas Mas é que não estão. tá ajudando, as pessoas, Badu. não está porque as pessoas que estão administrando, Mário, ou estão com má vontade, ou estão de sacanagem, ou ainda não aprenderam a trabalhar Não, o VAR, Badu, pô. o Badu, acontece o seguinte, eu acho que a explicação é bem simples. Tudo, para te fazer bem qualquer coisa, tu tem que treinar, tu tem que trabalhar, tu tem que aprender, tu tem que ler, tu tem que, enfim, tu tem que te aperfeiçoar. Yeah. Aí o que aconteceu? Entrou o VAR esse ano no Campeonato Brasileiro, com que período, com que frequência de treinamento? Nada, cara. E aí é o seguinte, ó. Mas, Mário, tem um protocolo que diz assim, ó, Mário, Sim, mas se tiver um lance que for de interpretação, o VAR não chama. O VAR vai chamar num cartão amarelo, se for para amarelo ou para vermelho. O VAR vai chamar se tiver um impedimento. O VAR vai chamar um lance que toda vez que tiver um realmente lance ninguém viu. que ninguém viu O zagueiro dá um e soco que não no seja cara. de interpretação. Enfim.
Um Que fato. é um fato que Aconteceu um fato que você que não o viu. árbitro não viu. Agora, aconteceu o fato, você viu, eu também vi, mas é a interpretação. Tu acha que foi, eu acho que não foi. O VAR não tem que se meter. Exato, Se eu exato. dei essa palavra aí, Por tal do exemplo, protocolo. Por exemplo, E os caras não estão entendendo isso, mano. Aí eu exemplo, concordo contigo. Tá faltando o quê? se o Daronco, Trabalho. Treinamento. se no momento que o Conhecimento. Léo, se no momento que o Léo, lateral direito do Avaí, vamos voltar ao lance do Avaí, não abdica do lance, que ele foi malandro no lance, se ele dá um passo para frente, disputa a bola com o Ricardo Bueno, o Ricardo Não Bueno acontecia nada. não acontecia nada. O que ele foi? Ele deu aquele... Que ele deu um toquezinho, ele deu. Cara, encostou a mão Mas no vai- cara. Ok, ele não encostou para se proteger. Ele encostou para dar uma tiradinha. Vou tirar o Ricardo da jogada. Não foi tão forte como o Ricardo simulou. O O Daronco... Ricardo simula depois que sentiu a mão, Ok, depois claro. é que ele se joga. Mas qual é o atacante do Brasil, Badu? Se tu soprar na orelha dele, ele não vai dar um pinote de Concordo, 2 Sérgio. metros. Mas foi bem diferente, Sérgio, do que fez Mas o deixa eu só concluir. Felipe Melo. Que realmente empurrou com as Felipe duas Melo, mãos. com as duas mãos. Mas era outro árbitro, E o outro menino VAR. que sofreu um empurrão não simulou, tá? Exato. Ele não simulou. Não, ele não fez ele foi aquele empurrado, escândalo. ele Ele foi empurrado. simplesmente tentou, desequilibrou e voltou pro normal. Mas o seguinte, o Daronco poderia olhar o lance e ter sentido que houve maldade do Léo e dar pênalti na hora. Pênalti. Claro. Eu acho que não ia dar E bem. ele não deu. Não, claro que não. Não ia dar bem. Claro que não. Porque eu vou dizer, sinceramente, na minha visão ali, olhando na televisão, a intenção do Léo era tirar o Ricardo com um toquezinho de mão. Claro. Ele botou a mão no Léo para quê? No Ricardo Bueno para quê? Mas, bom, lance passado, segue o jogo, o Não, VAR se ainda tinha, vai né, aprontar. peraí um pouquinho. Se tinha intenção Eu de acho que tirar, sim. então é pênalti. acho que sim. Não se marca. Eu Só acho tem que uma coisa na arbitragem, Não. Marquinhos, que tu marca se a tua intenção for de agredir um jogador e tu não agrida. Não, mas o empurrão Não, esse, não. Badu. Mas Ô, a Mário, intenção, Mário, tá bom, aí não o se quê? apita Não, pela Sérgio, intenção. eu tô falando do raciocínio Não, pois é. do Sérgio. Mas a regra não diz a intenção, né? De Não, fazer não, a falta. não, não. A maior parte das faltas, tu não tem intenção de fazer a falta. Não. Tem intenção de roubar a bola. Eu posso e estar, tu acaba fazendo a falta. Eu posso estar de costa para o atacante, dar 2 passos para trás, trombar no cara e Claro, evitar que ele faça o gol. Eu claro. nem olhei o cara, mas Nem já fiz o olhou. pênalti. Mas é falta Entendeu? igual. Tá, e o lance do Rodrigo Caio, em cima do Guerreiro. Uma vergonha. Flamengo Internacional. Vergonha, abraçar. O Guerreiro vai, se ia fazer, não sei, o goleiro Claro. pode pegar a bola, pode ir na trave, mas de frente pro gol, o Rodrigo Caio. Aí a minha impressão, ele achou que ele daria para pegar a bola, ele leva o pé na bola e não pega nada, dá uma joelhada na coxa do Guerreiro, pênalti claro. Cristo, ninguém nem chamou para ver, Então são essas discrepâncias que os caras... bom, a imprensa de São Paulo já disse abertamente, aí uma rádio de São Paulo disse, o VAR está apitando, o VAR está funcionando com a camisa de São Paulo por baixo. Num jogo contra o Ceará, um pênalti escandaloso, uma vergonha que o Thiago Volpe desmoronou em cima do atacante do Ceará. Seria uma E o Bahia e vitória. Corinthians? Seria E o uma Bahia e vitória. Corinthians? Não deram um pênalti do Corinthians contra o Bahia, uma vergonha. Quer dizer, então são erros grotescos que todo mundo está vendo e os caras, tem 5 caras dentro de uma sala, analisando o eletrônico, para aqui, volta ali, discute ali, e estão errando ainda, cara. Aí a coisa fica quase que sem explicação. Muito bem, deixa eu ver uns recadinhos aqui, o Morli Hillesheim está comigo aqui, o Gilson Carturano também, o Luiz Carlos Cruz, grande Cruz, está lá no Oestão lá conosco. Celso Ricardi, o VAR é mais um motivo para o torcedor parar de acreditar no futebol. Não, tem que acreditar. Não, o esporte, já disseste? Não falei, os resultados vou falar na sequência. Isso. Avaí deve colocar a base e começar a preparação para a Série B. Opinião do Jefferson Castro. Michel Rodrigo Soares, Sérgio, vou dar minha opinião. Se não tem VAR, quem estaria reclamando era o CSA. O jogador bota a mão com força. É a opinião dele. Cissa Gringa está conosco, Anderson Jerônimo Alexandre, Hamilton Quintel, não vai dar em nada, diz ele aqui, e ele é havaiano. Também acho que não vai dar em nada. Não vai, pô. Marcelo Cipriano, Badejo, assim que a interpretação do árbitro também tem a interpretação dos homens que comandam o VAR. Exatamente. Cláudio Alves, mas isso é fato, depois que o Delfim morreu, os catarinenses morreram juntos. É a opinião dele. Marco Antônio Costa está conosco, Robson Freitas, grande Robson, está lá na Guarda de Umbaú. Vonei Pereira Cabral, Ivan Castro, Sérgio Murilo, Badu e Mário. Esse tal de VAR ficou muito cômodo para os juízes e bandeiras. Também acho. Porque aí joga para a galera, joga para o VAR. O que acontecer não é culpa minha, é do VAR. Tá certo? Vamos para o intervalo. Na sequência,
o que estava fazendo no Orlando Scarpelli, Paulo Sérgio Galotti, Prisco Paraíso, o grande presidente de todos os tempos do Figueirense. O torcedor está em polvorosa. Vamos falar desse assunto na sequência, depois do intervalo aqui no Camarote. Até já. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Voltamos com o nosso Camarote Esportivo nesta segunda-feira pela Primer TV, canal 23 da NET São José e também nas nossas redes sociais. São Bento 3, Vila Nova 1, hoje. E CRB 1, Sport 1, os jogos que abriram a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa Série B com a vitória de São Bento, que não saiu da zona do rebaixamento. São Bento tem 27, é o 17º. 18º, Criciúma, 27, com um jogo a menos. O Vitória, o 19º, com 26, com um jogo a menos. E o Figueirense também com um jogo a menos, tem 23. Mas essa é o vitória, lanterna. Na minha opinião, essa vitória do São Bento foi melhor para o Figueirense. Segurou o Vila Nova, Segurou o Vila Nova. O Figueirense tem que ficar com mais ali uns 4 ou 5 junto dele para ele tentar buscar o resultado para sair. Ele está a 6 pontos, né? Ele está a 6 pontos do primeiro fora da zona do Sainte. Do Sainte. É o Vila Nova com 29. Isso. E o número de vitórias? Ele está a 6 pontos. O Figueirense tem 4 vitórias, o Vila Nova tem... Figueirense tem 23, não. O Vila Nova é o primeiro que está fora, 6 pontos ele está. Isso. Vila Nova tem 6 vitórias, o Figueirense tem 4. Exato. O Figueirense tem menos 11. Ele tem um confronto com o Vila Nova aqui em Florianópolis. Isso. Aí já tem, esse aí tem que tinha que matar o Oeste também. Também, claro. A situação do Figueirense, eu vou te dizer uma coisa. Se o Figueirense conseguir se manter na Série B, vai contrariar todas as estatísticas, vamos dizer assim. A situação do Figueirense não é nem estatística, porque esse bolo aqui, ó, esses aqui estão fazendo força para ficar na zona do rebaixamento. 23, 26, 27, 27, 29, 31, está naquele bolo. Se melhorar um pouquinho, dá aquela subidinha. O Brasil de Pelotas foi fora de casa no meio de semana, ganhou do Operário. O Londrina, que vinha perdendo direto, foi a Cuiabá, ganhou do Cuiabá. Entendeu? Não, e olha só, se o Figueirense tem ganho do Oeste, o Oeste permaneceria com 30 e o Figueirense ia 26. Não, mas a situação Entendeu? do Figueirense... Aí deixou mais um escapar. O grande adversário do Figueirense é o próprio Figueirense. O Figueirense realmente está muito fraco tecnicamente. É porque, olha o que aconteceu. O Emerson Maria montou o elenco e o time. Sim. Certo? Foi embora... junto com ele. E aí foi desmoronando. Foi desmoronando. Aí começou a Operação Desmonte. Isso. O que está acontecendo agora? Estão trazendo jogadores para remontar o time.
O Badu, tu sabe muito bem que tu não Claro. monta um time jogadores em uma que, semana. que trouxeram. E aí, Tem o Luiz Todos Ricardo. estão regularizados. até agora, do que eu... A notícia boa, pelo menos, é que todos estão regularizados, todos viajaram, exceção do goleiro, o novo goleiro que chegou. Rodolfo Carlos. Isso. Nome de ator. Rodolfo Carlos especial. Parece nome de ator de romance mexicana. É verdade. Mas o Conrado, lateral esquerdo, está confirmado. O Luiz Ricardo já tinha estreado. Aliás, no fez último uma boa estreia, né? Boa. Não, você olhava o jogo do Figueirense. No Figueirense, dos cegos todos, o único que tinha um olhinho era o Luiz Ricardo, né? Mais consciente, jogador experiente. O Odilávio está regularizado, o Breno está regularizado. Se tu estivesse narrando futebol ainda, Sérgio, o que tu achava de narrar Ainda não, eu Odilávio? não parei, né? Pelo menos por Não. enquanto. Não, mas eu digo... Então, isso, nativa por enquanto. Exatamente. E o Jefferson Renan? Narrarias Não, Odilávio, eu tinha que arrumar um... Lavinho, parece que o apelido do cara é Lavinho, mas ele não quer. Lavinho? Lavinho. Ah, vai Mas de Lavinho. Eu acho até que o Odilávio não é muito difícil falar. Odilávio. Não, difícil Aqui não é, pra mano. Pior é falar o melancia, como é o apelido. Cara, como é o teu nome? É um Crioulo. nome estrambola, fica melancia mesmo, que é melhor. Mas o Odilávio é mais ou menos a história dos dois mané, né? Mas não o teu cachorro, se Bob, e o teu, ou Nondi. Pô, que nome esquisito para cachorro. Não, Nondi ainda. Não digo Ou o nome. Nondi o nome ainda. É mais ou menos assim. Odilávio, mas tudo bem. O cara Vai dar como Odi? Quer ter filho, vai dar como Odi. Vai dar como Então tá, todos estão. Jefferson, Renan, deve ir todo mundo pro jogo. Deve ir todo mundo Esse pro aqui é o jogo. perigo. Conrado, Luiz Ricardo, um em cada lateral. O Figueirense só tem 2 zagueiros pro jogo de amanhã. Alemão, isso. E Pereira, o Juan Renato está fora, com cartão. A fase está tão ruim, Sérgio, pro Por que Figueirense. esqueci de perguntar para o meu Zé Henrique Coterman, que é a minha fonte de informação dentro do Figueirense, o repórter. Por que o Wesley não viajou, o zagueiro? Foi o destaque da Copinha, inclusive já estava vendido por Urã, que Pois não é é. novidade para ninguém. Falar em zagueiro, a fase do Figueirense está tão ruim que o alemão, que vinha fazendo um bom campeonato, Sim. degringolou, né? Não, sucumbiu todo mundo, né? Impressionante. Sucumbiu todo mundo. Quem estava bom ficou ruim, quem estava ruim ficou Mas péssimo. nesse momento é difícil. Não, é difícil. Muito difícil. Pô, muito difícil. falta Quais são as confiança, chances do as coisas Figueirense não dão amanhã? certo. Baseado no que o... Na banca de aposta, tu acha que alguém joga uma moedinha lá no Figueira, não? Tem um monte de gente que joga porque ele Pra quer. ganhar, né? Claro! Porque É o vai pagar cavalo. mais, né? É o cavalo, Vai pagar é o mais, azarão. claro. Azarão. Quem aposta no Figueirense ganha mais. Mas em situação normal, A situação normal, se for Mínima analisar, chance. a mínima chance. Mínima. Mas como futebol... sim, só não- o futebol. Só o futebol. Só o faz futebol. isso. Não tem essa lógica, né? Essa Isso pode... A disparidade pode. técnica Tudo é possível. de Não. Figueirense e Botafogo hoje. Eu não diria No basquete, técnica. dá de rede, É, né, Mário? Tu eu não conhece diria bastante técnica futebol, a diferença. No vôlei, então, nem pensar. Eu diria organização não de tem- equipe. basquete né? não tem A zebra, organização não. de equipe, né? A organização de equipe. O grande problema. Eu acho que tecnicamente até não tem muito jogador lá também qualificado. Não, o que mas tem é mas um o time time. tá bem treinado. Claro, bem treinado. Bem alimentado. Organizado, brigando. Cabecinha ali bem boa. forte. Se ganhar amanhã do Figueirense, vai já entra entre os 4. Quer dizer, então é outra conotação, é outra moral, é outra confiança no jogo. O Figueirense está indo lá tentar buscar 3 pontos para conseguir ainda ficar dentro do campeonato para permanecer. Eu não posso perder o Arthur Gelwell. Diz assim, o nome do meu cachorro é cheio de pulga. Muito bom, muito bom. Valeu, Arthur. Mas o Badu... Eu acho que o Figueirense tem que evitar tomar um sacode amanhã. Porque o desenho do jogo está assim. O Figueirense desorganizado, está entrando um lateral esquerdo, 2 atacantes, 3 atacantes, talvez, não sei qual é o time que ele vai botar em campo, mas provavelmente. Acho que o Tony volta para o jogo, o Kaique vai jogar no meio. Kaique? Lateral, né? Isso. Vai ter que jogar no meio com o Patrick, porque não tem outra opção.
Então, foi o que deu para arrumar. Quer dizer, os novos chegaram, regularizaram, vão para o campo. E o novo que entrou, não ficou em campo 2 minutos, né? O Christian. O menino deu azar, né? Aí tu vê, deu azar. aí Estourou o joelho. aí a questão emocional, para também. enfrentar um jogo desse, 3 ou 4 alterações, os caras nunca jogaram junto, nunca jogaram no Figueirense, vão começar... Para aí um pouquinho, Badu. É complicado. Para aí um pouquinho. É emocional de quem? Esse time do Figueirense? Do time do Figueirense. Tá, sim, mas desse time do Figueirense que vai entrar em campo, qual é o peso que ele está sentindo? Eu estou falando porque quem tem do time anterior que estava bem e ficou mal, que era do Mas time... quem chega, Mário? Quem chega fresquinho. Não, Badu. senhor, tu te engana. Quem chega, tu te engana. Não dá nada certo, não está dando certo, o cara entra no emocional, entra junto na barca. Mário. Eu fiquei 13 anos dentro do futebol e passei por situações igual essa. No próprio Figueirense, em 81, porra, pra gente ganhar um jogo, teve um momento ali que, por amor de Deus, tá, Badu, mas há quanto tempo tu estava no time? Mas quem chegava cara novo. O cara chegava e não jogava nada também, Mário. Porque o contexto, o contexto não favorece. Eu estou entendendo teu raciocínio. Eu acho que o mais complicado nessa situação, Badu, acho que não é isso. O mais complicado é daqui a pouco tu bota 5, 6 jogadores novos no time. O emocional do cara, não vou dizer que tanto faz como tanto fez, não é assim. Mas assim, a organização do time, o entrosamento, sabe? Não tem. Cadê? Pois não tem. Não, deixa eu só mas confirmar tudo aqui. passa pelo emocional, né? Pela confiança. São Bento 3-1 no Vila Nova, jogo encerrado hoje, e o CRB e Sport empataram em 1-1. O Bragantino, Sport, Atlético Goianiense e CRB são os 4 primeiros colocados da Série B do Brasileirão. O Botafogo é o 5º colocado com 39, CRB já jogou, o Sport já jogou. Uma vitória do Botafogo amanhã, joga o Botafogo para 42 pontos, vai para dentro, novamente tira o CRB do G4 e entra o Botafogo do Emerson Maria. Vamos matar uma vaga aí, que o Bragantino já subiu. Não, o Bragantino já foi. Vai ser campeão, né? 54 sobram pontos, 3, 16 então. Olha, vitórias. veja aqui, ó. O América tem uma parada dura que é o Bragantino. Se o América ganhar do Bragantino, olha a recuperação do América. Sim. De lanterna, Figueirense, olha, meteu 4-0. E está jogando bem. Pô, E na próxima recuperou, rodada, cara. sem ser amanhã, a próxima rodada o Figueirense pega o América. Quer dizer, o Figueirense deu uma volta na pista inteira e está encontrando o último time que ele venceu, 4-0, antes da parada da Copa América. O América tem 10 Amanhã tem vitórias Botafogo já. e Figueirense. Quantas? 10 vitórias. Amanhã tem Botafogo e Figueirense, Curitiba e Guarani, Operário e Paraná, Atlético Goianiense e Cuiabá, Criciúma e Brasil de Pelotas. O Brasil vem numa vitória contra o Operário fora, Criciúma vai pegar um clima quente lá no Bento Freitas. Vitória e Oeste, Ponte Preta e Londrina, América Não, mas não é no e Bento Bragantino. Freitas esse jogo, eu acho. Perdão, Criciúma e Brasil aqui no Heriberto Wilson. Aqui no Heriberto Wilson. Muito bem. A foto que mexeu com os ânimos do torcedor do Figueirense. A reunião desta tarde no estádio Orlando Scarpelli, além dos atuais dirigentes, né, que estão ali tentando fazer as parcerias, contatos, Paulo Prisco Paraíso, o ex-presidente do Figueirense, nesta foto, a foto foi da tarde, está ali o seu João, da esquerda para a direita, no seu vídeo, foi o diretor financeiro do Figueirense, da equipe do Paulo Prisco. Ao lado dele, da esquerda para a direita, vem o Dedé, o Laércio Madeira, o popular Dedé da Indil, o Paulo Prisco Paraíso, de chapéu no meio, Norton Bopré, a Vera do cartório, a Verinha que chama, Vera Rodrigues, carinhosamente chamada de Verinha do cartório, e o Luiz Ângelo, que também faz parte Está desse faltando grupo. um aí, Zé Carlos. O Zé Carlos Silva não era da equipe do Paulo Prisco, né? Ele fez não o era trabalho. da equipe, mas Participou do Ele trabalho. começou no primeiro momento, depois ele se afastou. O acerto de contas para quem o Figueirense devia. A informação que eu tenho é que o Paulo Prisco, até a pedido do pai dele, ele já está ajudando o Figueirense. Ele vai ajudar o Figueirense. Agora, em que moldes ele vai chegar novamente no Orlando Scarpelli, a gente não tem mesmo, porque não tem definido ainda. Faz quanto tempo que ele está fora? Ele entrou em 99, né? Saiu os tempos são outros. Sim, né? sim. A dívida daquela época era mais fácil
Não sei se era mais fácil. Era. Não sei. Era menos complicado, mas era menos grana. A hoje é muito mais. A competência eu tem para administrar? Claro. Eu acho que o futebol de Florianópolis é antes de Prisca e depois de Prisca. Em termos de administração, não tenha dúvida disso. Só quero lembrar o seguinte, os tempos são outros, a dívida é maior, tem outro contexto de administração, houve uma evolução, se para o lado bom ou o lado ruim desses atletas que jogam, no que eles entendem, no conceito disso, daquilo, daquilo outro. Né? É um outro momento. Agora, e vão dar para ele tudo o que ele queria, que não quiseram dar naquela época? Como é que fica? E quis o destino, por ironia do destino, ele aparece novamente. Eu repito, eu não sei o que vai ser feito, quais são os moldes, se o Paulo Prisco vai ser presidente do Figueirense Futebol Clube e vai buscar uma administração com parceiros, se ele vem com uma empresa como foi a Figueirense Participações e será parceiro do Figueirense que terá um outro presidente, ninguém sabe ainda. A informação que eu tenho é que, a pedido dele, uma auditoria vai começar, ou já está sendo feita, para saber qual é o tamanho do buraco. O que está no buraco todo mundo sabe. Não tem fluxo de caixa, não tem nada. Abrir a gaveta não voa R$1. Então, quero saber para quem deve, quanto deve, qual é o tamanho do rombo, o que vem para frente, aonde que pode fazer isso, onde é que pode fazer aquilo que todo empresário competente faz. Então, essa é a informação que se tem, que o Paulo Prisco Paraíso está retornando para o Scarpelli, ou para ajudar o Figueirense, ou para efetivamente ser o dirigente do Figueirense, como foi aquela vez. Isso aí, pouco tempo, vai nos apresentar. Ajudar, não acredito. Não, só para colaborar também não. Eu acho que vai pegar para comandar. Ou pega ou não pega. É a característica dele. Ou pega ou não pega. Nós vamos discutir esse assunto, porque o tempo já passou rapidinho, e vamos falar um pouco mais sobre também os próximos jogos do Avaí, no próximo bloco dentro do Camarote Quem colabora Esportivo. não tem o poder da decisão, aí fica ruim. Renato Soares aqui, o Jairo Luiz, Gabriel Abaã, o Avaí quer ir para o tapetão? Tu me diz ele. Renato Soares, amanhã tem lógica, sim, mais uma derrota. Sei lá, não tem jogador qualificado, diz aqui o Renato Soares. Antônio Carlos Pereira, Tony, muito ruim. O Juliano Antônio Nau, Carlinhos, lateral. Felipe Araújo, tem gente muito preocupada aqui com o Figueirense, pelo menos a gente não vai no STJD chorar a arbitragem. Jairo Luiz, aí um fala com o outro dentro do próprio, da nossa página aqui, aí não é recado que possa sair por ar. Jorge Cândido, falando conosco, o Maicon Rodrigo, o Renato Soares, o Alexandre Mina, o Guimax Leão. Alguém aqui notou que a linha de impedimento no jogo Chapecoense e Flamengo não estava bem reta e favoreceu o Flamengo? Foi isso que a gente falou, amigo. A gente olha a imagem e não vê aquilo que eles estão afirmando. Intervalo rápido, a gente volta na sequência com mais Camarote Esportivo. Até já. Inspirada nos seus antepassados, a RDO lança o Village Luxembourg Residence, um empreendimento que honra os seus valores de viver bem no conforto de 3 suítes na melhor região do Cobrasol. Mais tempo para você passar com seus filhos, relaxar e celebrar suas conquistas. Escolha viver com toda a elegância que a RDO idealizou para o Village Luxembourg Residence. Saiba mais em rdo.com.br. Sempre o lugar certo.
Cansado de procurar de loja em loja seu próximo carro? Seja muito bem-vindo à maior revenda de carros de Santa Catarina, RB Multimarcas. São mais de 250 veículos em estoque em 5 lojas pelo estado. A RB já vendeu mais de 16 mil carros em 28 anos de história. São milhares de clientes satisfeitos. RB Multimarcas. Aqui, o risco é zero. Voltamos com o nosso camarote esportivo, aqui pela Premier TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Mário, rapidinho sobre a possibilidade, não tinha nome menor para a torcida do Figueirense, o simples fato de ver o Paulo Prisco Paraíso dentro do Orlando Scarpelli de novo, já está um alvoroço nas redes sociais, né? E com razão, né? Ajudar, Sérgio, ele só vai ajudar se ele assumir. Eu também acho. Não tem outro jeito. Vai ficar Não é fazendo perfil, o quê? né? Não é perfil do Paulo ele Prisco não vai. Dar um auxílio. Olha aqui, ou ó. fazer parte. O Badu até falou na questão de situações diferentes, sim, diferentes no seguinte sentido. O Figueirense que o Prisco pegou não era só questão de dinheiro, era de uma desorganização total. Administrativa. Sim, eu vou dar um exemplo, eu lembro bem porque eu fiz uma revista sobre a administração Prisco, eu e o Tércio fizemos. Me lembro. E uma das entrevistas que eu fiz, eu não me lembro quem foi que lembrou desse fato, a turma da base estava jogada lá, os troféus e tudo embaixo de uma arquibancada lá. Sim. Tiveram que juntaram como se fosse material descartável. Era um descaso, né? É claro, então nessa parte, o clube que o Prisco vai pegar hoje é outro. Mas aí tem o estrago que foi feito administrativamente falando, né? A questão financeira, enfim. Agora, a palavra ajudar, para mim, só tem sentido se o Prisco entrar lá dentro do Figueirense e assumir. Agora, a que ele está disposto, o que ele pretende... Quais são os moldes, Quais são os moldes, inclusive... Depois da tal auditoria, o buraco a gente vai ficar sabendo, né? Sim. O tamanho do buraco. Por enquanto, mas eu acho que ele já tem uma ideia, Sérgio. Por isso que é um administrador, como é que se diz, experiente. Ele não está, se ele já está se aproximando... Não é nenhum campo que ele já não tenha jogado, exatamente. Né? Então, ele já conhece o campo. Eu acho muito bom para o Figueirense, tomara que dê certo. Bom não, é ótimo. É ótimo se ele realmente... assumir efetivamente. E pode acreditar, hein? Tem gente torcendo o nariz. Claro. Pode acreditar, claro, tem faz gente parte. torcendo. Aqueles que São em aqueles épocas que passadas... se servem do clube. Não, e que em épocas passadas levantaram uma porção de lebres aí, que o Prisco queria ser o dono do Figueirense, que tudo tinha que ser como ele achava que tinha que ser, que ele fez um documento, uma carta, não lembro direito como é que foi a história, que para o Conselho aprovar, e aí, enfim, Mas ele fez a carta em função de umas reclamações que foram feitas. Bom, isso aí já passou também, né? Me digam, O que importa é daqui para frente. vocês hoje apostariam, assim, seco, quantos teremos na A, quantos teremos na B, teremos na C, qual é a composição, qual vai ser a composição dos 4 que hoje estão em campo aí, representando Santa Catarina, quem vai estar aonde? Hoje em dia, você apostaria em quê, Mário? Quantos teremos? Teremos alguém na A? Acho que não, pelo que vem jogando. Eu não sou muito difícil. daquela história de... Não dá de a gente afirmar. eu não não vai sou, ter. Não, eu não sou não muito pode da afirmar. história de... Mas que está mais Mas para... que está para não ter, ninguém. Chapecoense e Avaí, o Avaí não consegue fazer uma vitória diante de um adversário que é do campeonato dele. É o seguinte... Mas não dá de afirmar, já caiu. Eu não consigo fazer isso, porque não tenho esse poder de... Eu não sou da evidência. teoria de enquanto a matemática há esperança. Eu também não. Não sou dessa. Eu trabalho em cima Porque de pelo estatística seguinte, e de rendimento. Pelo seguinte, os números são importantes a gente ver. Não é só a pontuação, a classificação na tabela, isso a gente já falou aqui. Tem que ver o desempenho e o número de vitórias. Cara. Sim. Tem gente na frente do Figueirense já com quantas vitórias mais? Só para a gente falar em número para o telespectador entender.
Série B do Brasileirão aqui, o Figueirense tem 4. Tem 4. Os que estão Na juntos frente tem... do Figueirense, acima tem o Vitória com 6 vitórias, 26 pontos. Criciúma 27, 6 vitórias. São Bento 27, 7 vitórias. Ó, tu vê Vila o Nova São Bento, 29, o São 6 Bento, vitórias. o São Bento já tem Tu 3 vê que o Vila Nova tem 29 pontos, 6 vitórias. O São Bento tem 27, está na zona do rebaixamento, 7 vitórias. 3 a mais que o 3 a mais que o Figueirense. Figueirense. Então isso deve ser levado em conta. Não, a situação do Figueirense é aquilo. O Figueirense, isso é a opinião, o Figueirense está na Série C. Se ele conseguir sair desse pântano, para mim vai ser surpresa. Como também será surpresa se nós tivermos algum representante na Série A do ano que vem. Acho que Chapecoense e Avaí, pelo rendimento, pela pontuação até agora, 20 e poucos % de aproveitamento, vai ter que ter um aproveitamento próximo de 60% daqui para frente. Isso no futebol eu não vi, não existe, de um lado, assim, do nada... Vice. Não. Vice o Fluminense Não, naquele ano. um timaço, né? Um timaço. timaço. Nada no time. Um timaço. Sem VAR. Tem esse detalhe também, o Badu, sem é VAR. a questão do time, né? Fluminense. Mas não era um timaço. Não era um timaço. Ruim. Mas aí eu vou te falar, salvar. Badu, mas aí eu que te falo é o seguinte, o Cruzeiro, eu penso que o Cruzeiro é muito sério candidato à 4ª vaga do rebaixamento da Série A. Agora, se for bater, tá pau a pau, cabeça a cabeça, Cruzeiro e Ceará, aí os negros metem 70 mil pessoas no Mineirão, e mais 70 mil, e mais 70 mil. Mais uns 2 ou 3 VAR. Torcida não faz gol. Entendeu? Aí tendam a tirar... Aí o problema é esse, tem O time do Cruzeiro é sofrível. Não, mas O time do Cruzeiro é sofrível. entrou num redemoinho, Claro. como a Além de Chapecoense que aquele entrou, negócio. no inferno astral de rebaixamento. Aliás, no fim do ano, tem que entregar o troféu mico da temporada pro treinador que voltou para Fortaleza, O Rogério Rogério Ceni. Ceni. Rogério Ceni, tem que entregar o troféu mico do ano para ele. Sim. Estava eu indo Fortaleza, foi pro Cruzeiro achando que ia ir bem na Copa do Brasil, não sei o quê, parou. Botafogo derrubou o treinador agora. Caiu o treinador. Não paga salário, torcida invadiu o campo. Agora essa semana. Tava lá 8 vadio lá, que não tem que fazer, 3 horas da tarde. Os caras chegam lá e dão de dedo lá. O negócio é o seguinte. Como eles fazem? O negócio é o seguinte. Os culpados são os dirigentes, né, Bando Sérgio, vadio, que ficam dando força para esse... que são bancados pelos dirigentes, na maioria das vezes. Viagem, ingresso. Aqui, ó, Sérgio, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Inter. E teve botaram fogo no Beira-Rio, rapaz. Teve um outro... Não, e foram lá intimar. O D'Alessandro, que parece que... E chegam com uma autoridade. Sim. Com uma autoridade, um chinelão. Chegam Aí lá a com desculpa... autoridade. Qual foi? Aí o time não joga bem, o salário atrasado. Botafogo, estou dizendo. Aí cai o rapaz lá, o treinador. Aí quem é que vem? Zé Ricardo. Está falando no Cuca. Não, estão falando, sabem quem? No menino do filho Jairzinho. Ah, sim, a torcida. A torcida quer a volta dele. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar salário. É a coisa do Figueirense aqui na Série B. O Fluminense está salário atrasado. Quando eu vejo esses lances, entraram 15 lá no Botafogo. Se o José Ferreira lá já nos deixou. Se o Zezé tivesse como treinador e entrasse 15, ele estava frito. Mas o Zezé ia comer eles de pau. A cena da entrada que os outros eles mostraram só com o pessoal lá dentro, o Palmeiras, mas a cena do Botafogo é um negócio incrível. E há desconfiança, inclusive, que foi gente do próprio Botafogo que abriu os portões. Porque os caras entraram tranquilamente, caminhando, foram se dirigindo... Aí tem 2 seguranças. Até onde estavam os jogadores. Os caras estão trabalhando. 2 seguranças. Quantos jogadores o Botafogo tem no plantel? Não tem ideia. Quantos caras estavam treinando? O jogador não vai lá? se submeter a isso, né? Meta a porrada mesmo. Não vai submeter. Que isso, meta rapaz? a porrada mesmo. O jogador está treinando ali. É o local de trabalho, vai se meter com bandido profissional? Que bandido profissional? Não. É que hoje, Badu, hoje a coisa mudou radicalmente. No tempo que tu jogava futebol não existia isso. Né? O máximo que a torcida fazia era ficar no alambrado ali, não tinha ia torcida bater organizada. papo. Não tinha torcida de bandido. É verdade. É verdade. Não estou dizendo que todas as organizadas, todos da organizada são bandidos. Eu vi... Tem alguns bandidos infiltrados no meio, isso é a verdade. Porque não dá de admitir
que 50 caras vai dar porrada num só. Em situação nenhuma, nem no futebol, nem no basquete, nem no dia a dia do nosso E aí, dia. quem é que tem tempo? É bom de pancada? Vai 1 contra 1, porra. Vai 1 contra 1. Quem é que tem Vai tempo? 50. Quem é que tem tempo, Badu, para ir de manhã ou de tarde, a uma hora de trabalho, para estar lá fazendo manifestação? Só lembro, tenho saudade de José Ferreira Lage. São os arruaceiros profissionais. Eles ganham ingresso, vendem o ingresso e o chefe de torcida viaja de avião, pô. O resto lá vai tudo de ônibus, no banco da roda ainda, batendo ali sem comida, sem água, sem nada. Não é assim, essa é a realidade das Teve um torcidas. período ali que 5 do Avaí, torcida do Avaí, entraram onde os Estamos jogadores lá? do Avaí... Estamos lá, quebraram o elevador e tal. Não. Entraram lá no espaço dos automóveis. Os jogadores pegaram os 5 lá e comeram de pau, ver se eles entraram mais lá. O Edson Raimundo, o Prisco volta, amanhã a Vitória vem para o Caldeirão do Estreito. Ó, tá confiante aqui o Edson Aí é Raimundo. uma questão emocional. Tiago Roberto, estão querendo salvar os clubes grandes. Já roubaram o Avaí, deram um pênalti para o Cruzeiro que foi uma piada. O Guimax, placar é 6, Avaí 1. VAR 6, Avaí 1, diz ele aqui. O Paulo de Bernardi, por que falaram que o professor Abel está na cidade, não tem outro nome na área? Conhecedor de futebol. Professor Abel, não entendi. Abel para ser o treinador, o Abel. Abel Ribeiro? É. Fernando Rosa Martins, o Abel está no Tubarão. O Abel Mas o Abel não é para esse momento agora. Mas, o Abel está em Florianópolis, do Paulo de Bernardi, está dizendo. Para esse momento, Badu, é o que está aí. Não tem. Então bota o Luiz Carlos Cruz, pô. Tem Rapaz, uma história de campeão intervalo, Figueirense 94. Intervalo rapidinho. Só para terminar, vai adiantar alguma coisa mudar de treinador a essa altura do campeonato? Mas assim, ó... Esse rapaz que está lá no... falando de... Não, mas ali também não está acontecendo, né? É uma outra estrutura, é para um outro momento. Intervalo, a gente volta para o último bloco do nosso Camarote Esportivo. Até já. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Voltamos com o nosso camarote esportivo. Vamos falar do cachorro-quente do Tampa? Tá na boca? É o grande momento. Vamos. É o momento da tortura. O Mário já chega aqui com o guardanapo no pescoço. Nessa hora aqui. Cachorro-quente do Tampa é o melhor da grande Florianópolis. Avenida Central do Cobrasol, a esquina com Delamar José da Silva. Está ali na esquina. A rapaziada lá está pronta para servir qualidade. Aberto de segunda a segunda até altas horas, com uma grande variedade de lanches com a qualidade que só o Tampa lhe oferece. Cachorro-quente é do Tampa. Olha o prensadão aí, ó. Não tem que... Já comi uma ideia. O pior é que a mulher do Mário quer me matar. Cada vez que ele passa lá, ele chega com a camisa cheia de ketchup em casa. Ketchup, batata frita, milho. Ervilha, milho. A
A metade deixa cair, é muito grande, não dá um manual de instrução para ele. Cachorro quente do Tampa, confira, na Avenida Central do Cobrasol, esquina com Delamar José da Silva. Vamos lá, reta final do nosso camarote esportivo. Amanhã, quinta-feira, 7h15, Avaí e Vasco da Gama no estádio da Ressacada. É quinta-feira? Quinta-feira, 7h15 da noite. O horário Muito é ruim bem. para Florianópolis, muito ruim. Horário de saída de expediente, né? O pessoal sai às 6 e pouco, tem gente que sai às 7. É horrível. Muita gente não vai ao jogo porque não chega, né? Não vai chegar. Né? Não vai chegar. Tomara que não tenha VAR nesse jogo, senão o Vanderlei Luxemburgo vai enlouquecer, né? Porque é o cara que mais tem falado de VAR é o Vanderlei Luxemburgo. O Vasco, até achei que o Vasco ia para essa confusão aqui, como diz o próprio professor, né? É, o professor. O professor Luxemburgo. Mas o Vasco andou ganhando um jogo aí ou outro, foi para 27 pontos, 7 vitórias. Não acredito mais que tu vê, 27 pontos. Ele está longe de 40 pontos ainda, faltam 13. E a turma de baixo tem se ele fizer 9 pontos, ele já chega a 10 vitórias. Por isso é que eu digo, não vai achar que com 39, 40, não, vai a 43, 44 de novo. A turma de baixo da A tem quanto, Sérgio? O Vasco tem 27, a turma de baixo... CSA é o primeiro da zona, 22, 22, Cruzeiro 5 pontos 20, só. Avaí 16, Chapecoense 15. Tu vê, a situação mais crítica é do Avaí da Chapecoense. Eu realmente, se a gente levar em conta, e isso aqui eu já citei, estatisticamente, nos pontos corridos, todos os pontos corridos, todos não, eu peguei de 2012 para cá, nós tivemos só 2014 fora da curva, 39 pontos. Safou com 39, mas com 10 vitórias. Pois é. Ninguém se safou com 9 vitórias. Isso é número, não estou inventando, é um fato. Ninguém até hoje, ficamos na Série A com 9 vitórias. Não, sempre com 10, pelo menos com 10. E a proximidade de 10, Fluminense faltam 3, Fortaleza faltam 3, Vasco faltou 3, Botafogo faltou 2, Atlético Mineiro falta 1. E lá embaixo, CSA 5, Cruzeiro 4, Avaí 3, Chapecoense 3. E Avaí e Chapecoense tem que fazer no mínimo 7 vitórias, dá 21 pontos. Tá certo? 21. Com 16 21 dá 37. 37. Não, 21 não, minto. Dá 7 vezes 3, 21. 21. 7 vitórias, 7 vezes 3, 21. 37 pontos. 37. E aí tu tem que fazer mais uns empates para chegar lá. De 15, quer dizer, tu tem que praticamente tu pode descartar 2 ou 3 partidas. As outras, ou tu tem que empatar, ou tu tem que ganhar. Sendo que essas vitórias para o Avaí, tem que acontecer obrigatoriamente. Teria CSA, já foi. Cruzeiro, Chapecoense, Ceará, e não tem mais confronto praticamente direto, se a gente ver aqui. Então, essa é a situação. Missão impossível para Figueirense, Chapecoense, Avaí, e olha, a distância, não sei a opinião de vocês, penso que o Criciúma, com a chegada do Cavalo, vamos ver se o Criciúma vai continuar. Né? Amanhã... Se não é só o foguinho da chegada do treinador. Amanhã é uma partida importante também para o Criciúma. Muito. Ele tem que fazer os 3 pontos contra o Brasil. Não, tem, claro que tem. E esse time do Brasil é ruim, cara. Mas ele tem um ruim de comportamento jogar ou é fora ruim de de bola? casa... É ruim. Melhor de bola, jogar em tu casa, diz? porque ele não sabe propor ruim, jogo, é né? muito ruim. Ele não sabe propor o jogo. Não. Ele sabe marcar e sair no contra-ataque. Então o jogo Tá dele com dentro de casa 33 tem mais pontos, dificuldade. Brasil. Foi para 33. O Criciúma, se vencer, ele vai a 30 pontos. O São Bento já jogou, o Vila Nova já jogou, o Criciúma sai da zona do rebaixamento com a vitória. Hoje me disse um amigo, torcedor do Figueirense, otimista. Vou sentar na arquibancada ano que vem para assistir o nosso clássico Figueirense e Brusque. É o que se avizinha. Tomara que estejamos errados, né? Quanto tempo temos aí, meu querido Carlinhos? 2 minutos para a gente começar a se despedir. Amanhã tem o Figueirense. Pensar no Tampa. Todos os caminhos levam ao Tampa. É o Tampa. Muito bem. E amanhã fique ligado na página do Camarote Esportivo. A gente estará atualizando... Nossa, gerúndio horroroso, hein, Sérgio Mônica? A dona Gi vai me matar em casa. Vou atualizar
Nesta terça-feira, as informações a respeito das possibilidades do Paulo Prisco Paraíso, sua equipe, como vai ser, o que vai ser do Figueirense. Tá certo? Figueirense entra em campo amanhã. Mário, obrigado mais uma vez. Estamos na área. E vamos para mais uma semana de velas acesas. Pode derrubar que o VAR, dependendo... Pois é. Dependendo do VAR, não dá. Dependendo, não dá. Dependendo da camiseta, dependendo das cores da camiseta E do estádio, e a força que tem no cenário nacional, vai não dar. Depende, porque, deixa eu ver aqui, o Avaí joga quinta-feira contra o Vasco, para fechar o programa. No final de semana, no domingo, o Avaí vai pegar e é adversário direto. Ceará, exatamente. Lá no Castelão. Não é, repito, não é o VAR que não dá, o VAR mostra. Quem não dá é o piloto do VAR. Quem está atrás do volante. Valeu, obrigado. O nosso cinegrafista foi o camisa 10, o Carlinhos. O Jefferson movimentou os nossos botões eletrônicos aqui da Primer. Para você que esteve conosco, muito obrigado. Uma grande semana para todo mundo. E vamos acompanhar os nossos times amanhã. O Figueirense na quinta-feira tem o Avaí com o Vasco na ressacada. Um grande abraço, boa semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você.